alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton, professor do Colégio Educar. Nós iremos trabalhar um assunto de geografia, um assunto do sétimo ano, que está presente na nossa apostila, que é o espaço urbano brasileiro. Nós iremos entender nessa breve aula três conceitos muito importantes para a gente poder entender o que significa o espaço urbano, né, ou o processo de urbanização, que é muito importante que a gente compreender e assim fazer uma leitura das cidades do Brasil. Primeiro a gente vai entender o conceito de cidades. Cada país possui o seu conceito de cidade. Então, para alguns países, como França, Canadá, o conceito ele é quantitativo. O que significa isso? Significa que esses países eles entendem cidades como centros de aglomeração populacional. Então, por exemplo, um local onde haja mais de 2.000 pessoas já é considerado cidade. Um local que haja mais de 6.000 pessoas já pode ser considerado cidade. Isso dependendo dos países. O Brasil ele não leva em consideração esse tipo de quantia, né? Então, para o Brasil não importa quantas pessoas vivem em determinado local, porque cidade no Brasil, na verdade, é o centro administrativo do local ou do município, ok? Então a gente coloca aqui centro ou sede, né? Vamos colocar aqui sede administrativa do município. Ou seja, o que é a sede administrativa? Significa que nesse local nós teremos os serviços, né? Nós teremos as ofertas dos serviços. Então aqui vai estar instalada a prefeitura, aqui vai estar instalada a sede, geralmente a sede da polícia, nós teremos aqui os serviços de banco, nós teremos escolas, nós teremos aqui os hospitais, ou seja, a cidade, para o Brasil, é a sede, é o local onde se concentra a oferta dos serviços e a sede administrativa. Então, geralmente a prefeitura ela vai estar instalada no centro da cidade do município, ok? Então aqui a gente consegue entender o que significa cidade, né, no conceito brasileiro. Como a gente pode entender isso? É um assunto que muitas das vezes confunde um pouco. Por exemplo, quando a gente fala de município de Rio Branco, o município é muito maior do que a cidade de Rio Branco. Existe a cidade de Rio Branco, ok? Que é o centro urbano. E existe o município de Rio Branco, que é bem maior, ok? Então, cidade e município são dois conceitos que a gente pode separar. Ao passo disso, nós temos aqui o assunto metrópolis. Com certeza você que assiste televisão já deve ter ouvido esse nome, né? Metrópole. Mas o que é uma metrópolis? A metrópole, na verdade, ela surge a partir do momento em que vários municípios ou várias sedes administrativas elas vão se interligando em centros urbanos. Eu vou fazer aqui um pequeno esquema. Por exemplo, imagina que nós temos aqui uma metrópole no Brasil que é extremamente famosa, que é São Paulo, né? Nós temos São Paulo. Então São Paulo está aqui representado por esse ponto. Aí você imagina as outras cidades que estão ao redor, como Osasco, Jundiaí, o ABC, Paulista e vários outros municípios, em que do espaço que de uma cidade para outra, a urbanização ela acaba se encontrando, ok? No processo que nós chamamos de conurbação. Ou seja, então a cidade ela acaba se encontrando, o centro urbano, ou a tecnologia, a infraestrutura urbana, ela vai se interligando. E quando ela se interliga, ela acaba criando uma grande cidade. Ou seja, não é mais pontos isolados de cidade, não são mais pontos isolados, pontos urbanos isolados. Agora é uma grande cidade que está interconectada. Ok? Isso acontece com São Paulo, isso acontece com Belo Horizonte, isso acontece com Rio de Janeiro, né? Que são cidades grandes porque elas são interconectadas com os municípios que estão ao redor, os municípios adjacentes. Próximo a nós, aqui na região acreana, nós temos uma cidade que está passando por um processo de metropolização, que é Porto Velho. Porto Velho está aos poucos passando por um processo de conurbação, né, e de metropolização. Então, daqui a uns anos, tudo indica, né, pelo que a gente pode compreender e enxergar, que Porto Velho será também considerado uma metrópole aqui da nossa região.
E ao lado nós temos um conceito que também é bastante divulgado, que é o de megalópolis. Aí você me pergunta, mas o que é megalópolis? Bom, se metrópolis é a junção de cidades, ou seja, a junção de centros urbanos, a megalópole, na verdade, ela é a junção de metrópoles. Então nós temos aqui é, duas metrópoles, né? Vamos aqui utilizar um exemplo brasileiro. Nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. O trecho Rio-São Paulo, ele é um trecho que está passando por um processo de megalopolização. Ou seja, esse trecho, né, todo o caminho que se estende entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são dois estados vizinhos, mas as duas cidades elas estão se urbanizando de tal forma que a urbanização ela acaba se conectando. Então, daqui a poucos anos, né, pouco tempo, a gente vai enxergar a interconexão entre essas duas metrópoles. Então, a metrópole de São Paulo e a metrópole do Rio de Janeiro, elas irão se interconectar e elas irão formar uma megalópole, ou seja, uma superconexão entre duas grandes cidades, entre duas metrópoles. Então, esse assunto é um assunto extremamente importante para a gente compreender a leitura urbana do Brasil, né, já que uma cerca de 84% da população brasileira vive em centros urbanos, ou seja, vive em cidades. Então é extremamente importante a gente compreender o que é cidade, compreender esses processos de crescimento populacional, de crescimento urbano, de formação de metrópoles, megalópolis e tudo mais, para que a gente possa ter uma compreensão um pouco mais racional da organização urbana do Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, assistam a aula, continuem estudando e até a próxima.